5, meus irmãos. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer na noite de hoje, o que Deus quer falar ao nosso coração. Vamos fazer a leitura do Salmo, é o Salmo número 5. Diz assim a palavra do Senhor: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo. No teu temor, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, como escudo o cercas da tua benevolência. Amém? Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te louvar, ó Deus, porque temos a oportunidade de falar, ó Deus, do teu amor, de falar, ó Deus amado, de maneira alegre, Pai amado, dos teus conselhos, Pai. Obrigado, Deus, porque tua palavra, ela de fato é para nós o norte, para nós a direção segura que nós precisamos e tanto precisamos. Que hoje o Senhor venha falar conosco, Pai. É assim que nós te rogamos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Irmãos amados e queridos, Salmo de número 5, subtítulo colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil, Proteção contra os ímpios. Parece um pouco estranho esse salmo para a maioria de nós, né? Pensar que alguém falasse com Deus como Davi falou, falar inclusive pedindo a Deus que Deus exercesse justiça. A gente parece que tem uma visão muito misericordiosa, para além daquilo que a própria Bíblia mostra, né? Existem alguns momentos de orações que são orações imprecatórias, em orações que a gente pede a Deus, ou que se pedia tanto a Deus, que Deus fizesse justiça. Porque Deus é amor e a gente não pode negar que Deus é um Deus que ama, mas, ao mesmo tempo, Deus é justo. E a virtude da justiça, o atributo da justiça, no caso divino, é aquele atributo que faz com que Deus ele dê ao outro aquilo que o outro realmente merece. No nosso caso, nós somos olhados por Deus pelos méritos de Cristo. Então, em vez de receber a punição divina, nós recebemos a sua misericórdia através da obra de Cristo. Mas o texto nos fala que Davi, ao escrever este salmo, ele está vivendo um momento que possivelmente é um momento de muita aflição e de fuga. É isso que está acontecendo. E o texto fala que ele vai orar a Deus, que ele ora a Deus, e esse Deus a quem ele ora é um Deus que o ouve. Ele tem a convicção
de que Deus é acessível, de que Deus é alguém que ouve a nossa oração, ouve a nossa prece. E por isso mesmo, nós não devemos nos ausentar dos momentos de oração. Nós não devemos temer tanto as circunstâncias a ponto de não orarmos a Deus. Nós devemos olhar para tudo que nos cerca, por mais difícil que seja, mas ainda assim reservar um tempo para falar com Deus, para expor a Ele aquilo que nos aflige, até mesmo aquilo que nós não conseguimos entender porque está acontecendo como está. Então, o texto diz para nós: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Primeiramente, nós vemos que o salmista tem uma confiança irrestrita que Deus é aquele que ouve as suas orações. Então, isso precisa ficar muito claro na nossa mente, nós como cristãos. Todo cristão deve orar e orar constantemente. A oração deve ter uma prioridade na nossa vida. E o texto fala que Davi sabia que Deus o ouvia, e ele diz: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras. Ou seja, Deus, o Deus de Davi, que é o nosso Deus também, é um Deus interessado em nos ouvir. É um Deus que gosta de ter comunhão conosco, de conversar conosco. Então, assim como nós também gostamos tanto de conversar com algumas pessoas que são muito especiais para nós, são caras a nós, da mesma forma, Deus também nos ouve de maneira atenta, de maneira graciosa, de maneira amorosa. Ele nos ouve. E, em segundo lugar, o texto vai nos dizer também que ele pede a Deus que Deus, ao escutar suas palavras, que Deus acuda ao seu gemido. Ou seja, ele tem um gemido, ele tem algo além de suas palavras. É algum barulho que a gente não sabe se é audível ou não, mas é um som que sai de dentro dele como uma angústia, como uma aflição, como um problema. Então, é isso que ele está vivenciando. Eu digo para você nesta hora, eu acho que Davi aqui, ele está muito semelhante a mim e a você. O que ele está dizendo para Deus aqui, eu tenho certeza que talvez seja a sua oração e a minha oração, o seu salmo e o meu salmo na noite de hoje. Ele está dizendo que ele tem um gemido, que ele tem um problema, e ele entende que Deus é aquele que pode resolver o seu problema. Deus é aquele que vai escutar o seu problema, mas vai dar ouvidos. Ou seja, não é apenas alguém que escuta por escutar, mas é alguém que ouve e se interessa e alguém que se propõe a resolver. É como um amigo nosso, quando a gente fala que está com uma angústia, quando a gente está com alguma dificuldade, o que acontece com ele? Se ele é amigo de verdade, ele nos ouve, mas ele vai para além de apenas ouvir. Ele faz alguma coisa concreta para que nós saiamos do problema ou que, pelo menos, o problema seja atenuado. Então, ele tem um gemido. E talvez nesta noite você também tenha um gemido e eu também tenha um gemido, um problema que eu preciso de solução. Mas a pergunta que eu faço a vocês nesta noite: já colocou diante de Deus o seu gemido? Já falou para ele aquilo que é o seu problema? Ou você acha que Deus está muito distante ou tem problemas mais sérios para resolver do que o seu problema? Eu digo para você, se você pensa assim, você está completamente, redondamente enganado. O nosso Deus se interessa por nós. Os nossos gemidos para Deus são levados em consideração. Deus quer saber o que se passa contigo e comigo. E Deus, ele cuida de nós, ele tem uma resposta para cada um de nós. E o texto diz mais, a ênfase continua: escuta, Rei meu e Deus meu. E aqui ele fala de maneira enfática para com Deus, dizendo que Deus é o seu rei e que Deus é também o Deus dele. Ou seja, há uma relação de pertencimento, há uma relação de intimidade. Para Davi,
Deus não era alguém distante, era próximo. Para Davi, esse Deus era um Deus pessoal, era um Deus com o qual ele tinha relacionamento, experiências, mesmo sendo o Deus criador do céu e da terra, mas ao mesmo tempo ele também era o Deus de perto. Então é Deus de longe, é o Deus transcendente, mas também é o Deus imanente, é um Deus que se interessa pelas nossas questões. E ele diz: Rei meu e Deus meu. Assim como ele era rei, e ele era rei porque Deus quis que ele fosse rei, o grande rei de toda a terra, que Davi fosse também rei. E ele fala que esse Deus é meu. Eu pergunto a você nesta noite, você tem tido uma relação com Deus assim? Deus é seu? Deus se relaciona contigo e você com ele? Nós precisamos ter essa intimidade. Nós precisamos ter essa proximidade de Deus. E isso vem através da oração. Também da leitura da Bíblia, mas da oração. E aí o texto vai nos dizer assim, veja comigo: a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. É muito importante na parte B do versículo 2, quando ele enfatiza que ele com a sua voz, ele clama a Deus. E é a esse Deus, a quem ele implora. Ele não implora nenhum outro. Ele não busca nenhum outro Deus nacional, ele não busca nenhum outro Deus das nações, quero dizer, ele não busca nenhum Deus criado por mãos humanas, nenhuma divindade adorada nos montes ou por aí afora, como aqui no Brasil nós sabemos, mas ele está dizendo que ele adora a esse Deus que é rei, que é seu Deus, e ele diz que é ele que ele implora. Nós, por vezes, temos vergonha de implorar. Nós, por vezes, somos pessoas muito bem educadas, muito bem organizadas para fazer uma oração que envolva uma entrega total, um choro, lágrimas, desespero, essas coisas que, para nós, às vezes, quando vemos em algum filme antigo ou até mesmo em alguma cena no telejornal de algum país oriental, como, por exemplo, Israel, nós ficamos assustados, aquela coisa nos traz uma certa agonia. Mas a agonia maior é a agonia que está na alma daquele que sofre. E todo aquele que sofre, que está em agonia, ele precisa falar com Deus daquilo que dói, daquilo que machuca, daquilo que ele está sentindo e vivenciando. Porque Deus tem poder para trazer alívio, para trazer, de fato, um novo tempo, uma nova experiência. E é isso que nós precisamos entender. Mesmo quando o nosso problema não é cabalmente resolvido, Deus nos traz tranquilidade, Deus nos traz esperança e força para continuar. E o texto nos diz mais ainda, veja comigo: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Ele está dizendo que para nós orarmos a Deus, mas orarmos a Ele como prioridade. Mais do que a constância na oração, que também é importante, orarmos constantemente, orar sem cessar, né? A Bíblia fala orar e sem cessar, mas aqui a ênfase é que para ele, Deus, ele tem o primeiro lugar. É o Salmo de número 5. Então, ele diz de uma maneira muito clara que Deus é aquele a quem ele busca logo nas primeiras horas. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Então, ele está dizendo que ele fala com Deus logo cedo. É prioridade na vida do salmista, de Davi. Então, por isso ele ora, por isso ele busca a face de Deus, por isso ele fala com Deus logo nos primeiros momentos da manhã. É assim que ele faz. Assim que Davi fazia. É assim que o texto nos comunica. E, obviamente, eu quero reiterar isso, é importante, sim, ter uma constância na oração. Mas, especificamente aqui, a ideia é de que a oração é algo prioritário. Então, precisa acontecer logo, assim que nós amanhecemos, abrimos os nossos olhos, nós precisamos orar a Deus e falar com o nosso Deus. Ele quer ouvir a nossa voz. Irmãos, se é assim entre nós humanos, imagine a nossa relação com Deus, irmãos.
se eu, por vezes, sinto uma necessidade imensa de poder ouvir a voz de um querido, de uma querida, e, portanto, ou ligo ou mando uma mensagem de áudio, porque eu quero ouvir a voz daquele irmão, daquela irmã, a entonação, o vocabulário, aquilo que ela tem para dizer, a sua emoção, tudo isso fica muito vívido para mim através do áudio. E, quando possível, até mesmo de uma chamada de vídeo, quando alguém pode fazer uma chamada ou entrar pelo Zoom, alguma coisa que o valha, para que a gente possa se comunicar com mais intimidade, com mais profundidade. E aqui o texto fala para nós dessa forma, que logo de manhã ele fazia isso. E ele insiste dizendo, de manhã apresento a minha oração e fico esperando. O que dá a entender que Davi não era, como muitos aprenderam, apenas orar, orar, pedir, 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 e ir embora, e amém, e ir embora. Não. O texto fala que havia uma esperança, que ele aguardava. Ele nutria no coração uma expectativa de que Deus responderia à sua petição. E aí eu digo a você uma coisa muito importante. Oração não é só falar. Oração também é ouvir. Por vezes não conseguimos ouvir com a nossa audição natural, mas nós ouvimos dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo. Deus fala conosco de uma maneira maravilhosa, bem no nosso íntimo, bem dentro do nosso ser. E nós precisamos parar para ouvir, porque por vezes Deus nos comunica coisas tão especiais e surpreendentes. Dizem que os crentes oram tão pouco, porque eles não querem ser transformados ou mudados por Deus. Porque quando oramos e ouvimos a voz de Deus também, nós somos alterados por Deus, transformados por Deus, mudados por Deus. E ele diz que fica esperando, ou seja, ele não perde a esperança, ele mantém a expectativa. Vocês devem lembrar que há pouco tempo eu contei uma história que minha mulher foi ver o emprego de manhã, desculpe o exemplo particular, mil desculpas, mas ela foi ver o emprego, estava desempregada, querendo trabalhar, e ela, ao sair, começou a preparar uma marmita. Eu falei, meu Deus, para que uma marmita? Se você vai voltar lá para as 11 horas da manhã. E ela me disse assim, eu quero levar. E eu fiquei quieto. E ela foi, colocou a marmita na bolsa e foi embora. Daqui a pouco, quando deu umas 10h30 por aí, não sei bem o horário, ela me disse, a patroa quer me contratar e perguntou se eu posso ficar logo hoje. E eu disse que sim, que não haveria nenhum problema. Então, fique ciente que eu não voltarei para o almoço. E eu falei, gente, isso é fé. Isso é fé. E quando eu olho aqui para o texto, eu vejo que havia expectativa no coração de Davi. Havia esperança. Havia um olhar generoso para a história, para os dias vindouros, para as coisas que aconteceriam até mesmo naquele dia. E o texto prossegue nos dizendo assim, veja comigo, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Parece estranho que ele começa a falar que Deus ouve a sua oração, e agora ele introduz uma ideia que é surpreendente. Ele fala agora de pecado, ele fala agora do mal, da maldade, mas ele quer fazer uma distinção em sua oração entre aquele que crê em Deus e confia em Deus e aqueles que são maus, aqueles que vivem no pecado. E Davi sabia que Deus, ele não aceitava, ele não pode conviver com o pecado. E se existe uma qualidade em Davi, a qualidade era que ele sempre se arrependia das suas faltas. Faltas que não foram poucas, nem foram pequeninas, mas ele sempre se voltava para Deus contrito e profundamente arrependido. Assim era Davi. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista.
aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Ou seja, ele constrói uma ideia que o próprio Deus, não é ele, mas o próprio Deus, há de dar a paga aos maus, aos perversos, aos cruéis, é o que ele está dizendo, porque Deus não pode conviver com a maldade. E olha que ele não diz que vai ser o diabo quem vai dar a paga. Na teologia de Davi, na teologia veterotestamentária do Antigo Testamento, a ideia é essa, é um Deus que é soberano, é um Deus que faz as coisas, não é outro. Que coisa interessante. E aí ele diz mais: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. Ele está dizendo aqui para nós que esse Deus, que ele acreditava, que ele está orando, é um Deus que, inclusive, ele desfaz os discursos mentirosos. É como, por exemplo, numa audiência em que alguém tenta construir uma ideia, um arrazoado mentiroso, eivado de mentiras e de erros, e o juiz, de maneira muito habilidosa, é capaz de perceber e desfazer tudo aquilo. Todas aquelas ideias equivocadas, todas aquelas mentiras. Nosso Deus é um Deus da verdade. O nosso Deus é um Deus que abomina as coisas erradas. E ele sabia disso. Tu destróis os que proferem mentira. E como a mentira é perniciosa, como a mentira pode destruir amizades, como uma mentira ela pode torcer o direito de alguém, como uma mentira pode destruir uma relação marido e mulher. Quantos danos são causados por conta da mentira? E ele diz mais aqui: o Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Então ele vai dizer que o motivo pelo qual ele pode entrar na presença de Deus e adorar a Deus, isso é pela riqueza da misericórdia de Deus. Não é por ele, não é pelos seus grandes feitos, não é porque ele fosse alguém muito especial e perfeito, ele não era. Ele era um pecador. E como pecou? Mas o texto fala para nós que esse homem, que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, ele, na verdade, só entrava na presença de Deus e ele o reconhecia por conta da misericórdia divina. Eu digo para você, nesta hora, a grande diferença que há entre nós e aqueles que vivem no pecado, aqueles que estão distanciados de Jesus Cristo, eu reitero o que falei no início. É porque eles vão receber a justiça de Deus, a punição de Deus pela sua maldade e pecado. Mas aqueles que se rendem a Deus através dos privilégios de Cristo, esse recebe a misericórdia divina. E se a gente for bem consciencioso, bem verdadeiro, a gente vai reconhecer que só estamos de pé, só estamos diante de Deus por causa da sua misericórdia. Porque não há nenhum de nós que tenha valores próprios, competências próprias para ser aceito por Deus. Nós não temos como ser aceitos porque temos privilégios, porque agimos de maneira corretíssima. Todas as nossas práticas, elas estão maculadas pelo pecado. Então, a Bíblia fala para nós de maneira muito clara que Deus um dia teve compaixão de nós, enviando Jesus Cristo. E Davi já tinha essa consciência da misericórdia divina, que para nós hoje é tão clara, né? Nós da nova aliança, nós que olhamos para trás, tendo na nossa mão o Novo Testamento também, a Bíblia inteira, mas tendo o Novo Testamento, nós conseguimos olhar e perceber que o que aconteceu conosco foi justamente uma obra grandiosa de misericórdia, de amor, de perdão. Como Deus nos amou, quanta compaixão Ele demonstrou por nós através da entrega de Jesus Cristo.
em nosso lugar. E é por isso que ele diz que ele pode entrar no templo, ele pode entrar na presença de Deus. O templo aqui não existia ainda, tá, irmãos? Quando aparece a expressão templo, na verdade, o tabernáculo, a tenda. Não é o templo, que só veio mais tarde. Mas é interessante notar e perceber aqui que ele está dizendo que, nesse lugar que Deus se manifestava, nesse lugar que era o local da presença de Deus, ele poderia entrar, não pelos seus méritos, mas pela misericórdia do Senhor. E eu digo para você nesta noite, não se esqueça que você tem a porta aberta da presença de Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo e você tem livre acesso à presença do nosso Deus para orar a Ele, para falar com Ele, mesmo nos momentos mais aflitivos. E o texto diz mais, meus irmãos, veja comigo. Versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade. Aqui nos versículos 9 e 10, ele vai falar sobre aqueles a quem o Senhor rejeita. Então ele vai dizer assim, pois eles não têm sinceridade. Irmãos, eu não sei se você tem percebido isso, ou só eu percebo. Como nós temos vivido num tempo, não que antigamente fosse diferente, não quero dizer isso, mas como tem engraçado na sociedade a insinceridade. Como nós temos lidado com pessoas mentirosas, pessoas enganosas, pessoas insinceras. Que coisa triste, gente que planeja maldade, gente que não precisava, mas gente que é corrompida e corrompe também. Que coisa esquisita, que coisa triste é o que nós temos visto nos dias atuais. E parece que não é privilégio nosso. Não, não é privilégio nosso. Já acontecia nos dias de Davi. E o texto fala para nós que assim era essa gente, pois eles não têm sinceridade. E se eles não têm sinceridade, nós cristãos precisamos de sinceridade. Nos seus lábios, não tem sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. Ou seja, no seu interior eles só cogitam, eles só pensam, eles só maquinam. Coisas assim. A sua garganta é sepulcro aberto. É aquilo que eles falam, aquilo que eles proferem. É como um sepulcro aberto. A imagem aqui é a imagem realmente de um sepulcro. E com a língua lisonjeiam. Então, ele está dizendo que tudo que está acontecendo não é verdadeiro, não é sincero, não é de verdade. As pessoas mentem mesmo. As pessoas cogitam de ações que a gente fica bobo. Se tornou lugar comum falar mentira. Se tornou lugar comum ser insincero. Que coisa! Se tornou comum dizer que se segue a Deus, mas, ao mesmo tempo, se suprime verdades claras na Bíblia Sagrada. É estranho observar isso. E o texto fala, versículo 10, ele diz assim, Davi diz, declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Então, ele faz uma oração na qual ele diz, Senhor, faz justiça. No nosso olhar muito misericordioso, a gente não consegue entender muito bem isso. Parece que a gente quer um Deus que somente seja bonzinho, perdoador. Não, irmãos, Deus também tem esse caráter de justiça. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele pune também. E vou dizer para vocês uma coisa. Existem muitas pessoas nos dias atuais que merecem punição. E que essa punição não tarde, que ela venha logo, porque são homens maus, perversos, que têm provocado muita maldade em nosso tempo. Então, a oração de Davi não tem nada de equivocado. Obviamente, nós queremos que as pessoas mudem, se convertam, se arrependam. Se arrependerem, excelente. Se tiverem um encontro real com Cristo, maravilhoso. Mas nós não podemos admitir
em sã consciência. E se a nossa espiritualidade é assim, ela precisa ser repensada. Como ser tão perdoador, não percebendo que a maldade que é perpetrada, ela ocasiona malefícios a outras pessoas, a tanta gente que sofre em decorrência disso. E são coisas assim que Davi está falando com Deus. Olha a coragem de Davi, olha como ele se relacionava com Davi, com Deus, melhor dizendo, como Davi se relacionava com Deus. E aí o texto diz assim para nós: rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, ou seja, das suas muitas maldades, perversidades, pois se rebelaram contra ti. Então, aqui a ideia, ela também é uma ideia de gente que quis ir por esse caminho, que conscientemente foi por esse caminho. Não é alguém enganado, não é alguém que foi induzido, não, mas é alguém que conscientemente optou por esse caminho. Por isso se rebelaram contra ti. Mas aí vai de novo fazer uma contraposição aqui. Mas regozijem-se, ou seja, alegrem-se. Todos os que confiam em ti. Você confia no Senhor? Você acredita nele? Você se relaciona com ele? Você crê que ele é o grande rei de toda a terra? Que ele é o seu Deus? O texto está dizendo que você deve, na verdade, se alegrar, você deve festejar de júbilo para sempre. Você deve saltitar, deve estar realmente muito contente, porque você tem esse Deus como seu Deus. Ele quis se revelar a você. E ele vai falar agora de uma proteção tão grande que Deus confere a nós. Porque tu os defendes. Então, veja, a primeira ideia de proteção. Ou seja, Deus nos defende. Deus nos protege. Nós podemos confiar nele porque ele nos defende. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Aqueles que amam a sua pessoa, quem ele é, os seus atributos, o seu ser integral, não o seu ser parcial. Eu digo para você que o mesmo Deus no Antigo Testamento é o mesmo Deus no Novo Testamento. Não há diferença. E o versículo 12, para finalizar. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Eu diria para você que o Senhor abençoa os justos. O justo, porque o justo, ele é justo através dos privilégios de Deus em Cristo. Então, ele nos abençoa. Ele nos fez justos. Não que houvesse da nossa parte uma justiça própria, porque a nossa justiça própria é como trapo de imundície. E aí ele diz mais: com escudo o cerca da tua benevolência. Ele está dizendo para mim e para você, nesta noite, que ele, na verdade, nos protege, ele nos cerca. Ou seja, são todas elas expressões de uma proteção total. Não existe uma área sequer que esteja descoberta. Ele nos cerca, ele nos protege com a sua bondade, com a sua benevolência, com o seu amor. Então, no final do texto, Davi expressa essa confiança que todos aqueles que confiam em Deus e que um dia se voltaram para Deus em Cristo, confessando seus pecados e obtendo uma vida nova em Cristo, devem ter. Porque ele está dizendo, olha, se alegrem, festejem, celebrem, porque o nosso Deus defende vocês. O nosso Deus, ele, na verdade, é aquele que te abençoa, porque ele abençoa o justo. E ele também nos cerca com a sua bondade e com a sua benevolência. Para a gente finalizar, irmãos, e orar. O Salmo nos ensina algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que nós devemos manter a nossa confiança, mesmo confiança diante de ações dos nossos inimigos, dos ímpios, dos maus. Depois diria para você também, em segundo lugar, que nós precisamos expor diante de Deus a nossa aflição
o nosso problema, na linguagem de Davi, o nosso gemido. Também, em terceiro lugar, nos relacionar com Deus como um Deus íntimo, não apenas um Deus distante, mas um Deus íntimo. Em quarto lugar, eu diria para você que a nossa relação com Ele deve ser uma relação em que Ele seja a nossa prioridade. Diria para você ainda, número 5, a quinta questão que eu gostaria de destacar. Nós precisamos orar a Ele, mas aguardar a sua resposta. Não sermos tão apressados, mas aguardar, ter a expectativa daquilo que Ele tem a nos dizer. Em sexto lugar, o nosso Deus é santo. O nosso Deus é um Deus que não convive com o pecado. Ele abomina o pecado e a iniquidade. Sétimo lugar, a grande distinção que há entre nós e os demais, chamados de ímpios, é que nós recebemos a graça de Deus, a misericórdia e a compaixão do Senhor. E por isso nós temos livre acesso à presença do Ser Divino pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Em oitavo lugar, nós precisamos entender que durante a nossa vida não podemos ser infantis. Nós lidamos com pessoas que são perniciosas, pessoas insinceras, pecadoras, que a mentira é algo habitual. E pasmem vocês, até mesmo dentro do cenário religioso. Depois eu diria para você ainda, para finalizar, que nós precisamos recordar, sempre lembrar que nós temos um Deus e nós devemos também nos alegrar cada dia mais nele, porque ele é aquele que nos defende, é aquele que nos cerca, é aquele que, na verdade, nos ama de maneira tão profunda, ao ponto de ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, para ressuscitar ao terceiro dia e para estar hoje assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir. Essa é a nossa expectativa de um novo céu e de uma nova terra. Mas enquanto não chegar o novo céu e a nova terra, nós precisamos olhar para a Bíblia e seguir as lições que nos são deixadas pelos escritores bíblicos. Que o Salmo de hoje seja, de fato, para nós, uma grande instrução e que amanhã, logo cedo, ao levantar com a graça de Deus, nós possamos falar com Ele, porque Ele nos escuta e Ele deseja ouvir a nossa voz, a minha voz e a sua voz.